Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre o mercado de energia. Eu sou Ailton Santos, fundador da Sigma MCI, empresa voltada para capacitação e treinamentos de engenharia de segurança do trabalho para profissionais de manutenção. Além disso, eu sou palestrante e instrutor e hoje irei conduzir aqui com vocês o nosso bate-papo sobre o mercado de energia, né? E junto comigo está aqui o Aécio Bolzon. Antes de eu falar, né, sobre ele, eu acho que é mais fácil ele falar sobre si, né, sobre o negócio da SolarView, né? Boa noite, Aécio. Boa noite a todos. Bom, eu sou Aécio, eu sou engenheiro eletricista, né? Sou mestre em engenharia elétrica e sou atualmente o diretor executivo da SolarView. É um prazer a gente estar conversando sobre o mercado de energia. Opa, obrigado por ter aceitado o convite aí já de antemão. E eu acho que o bate-papo de hoje vai ser bem proveitoso, né? Vai ser bem enriquecedor aí para todo mundo, né? Lembrando, esse webinar nosso, ele é um oferecimento do Instituto ICLES. Para quem não conhece, o Instituto ICLES é uma plataforma de ensino de pós-graduação, conta com aula ao vivo, contato direto com os professores. Além disso, conta com um aparato, né, de experiência em realidade aumentada, que eu vejo como um grande diferencial e algo bem crescente, né, para o nosso mercado aí a longo prazo. Então é bem interessante, vale a pena conferir. Aqui a gente tem um QR Code, quem quiser saber mais detalhes é só acessar o nosso QR Code aqui e saber mais informações. Além disso, para a gente contextualizar, né, a questão do mercado de energia, eu acho que é importante a gente dividir, né, Aécio, em 3 partes aí sobre a questão do mercado de energia, né, e até mesmo o profissional de engenharia de energia, né, que é até mesmo uma das especializações que tem no Instituto ICLES. E aí, dentro disso, a gente pode dividir aí com geração, transmissão e distribuição, né? Basicamente, dentro desse contexto, a gente tem a geração, né, diversas fontes. O Brasil, predominantemente, a gente encontra as fontes hidrelétricas, né, como grande força. A gente vê uma demanda crescente aí para a parte de fotovoltaico, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E, além disso, tem a parte da transmissão de energia elétrica, né, que é o quê? Essa geração centralizada chegando até mesmo aos pontos de distribuição, e aí, por fim, a distribuição, assim, propriamente dita, né? Então, falando de uma maneira mais grosseira, né, de uma maneira mais simples, como que funciona o sistema de geração, ele engloba todas essas etapas e todas essas fases. E aí, dentro desse contexto, a gente encontra como uma das figuras fundamentais, né, dentro da questão da geração, da transmissão e da distribuição, a figura do engenheiro de energia, né, como um dos profissionais que vai estar atuando em cima disso. Se você quer saber mais detalhes, né, entender como é que funciona, acessando o link do Instituto ICLES, você vai conseguir ter acesso a essas informações, porque eles disponibilizam uma especialização voltada para engenharia de energia, chamada Engenharia de Energia 4.0. Dentro dela, você vai conseguir ter um acervo, né, de conteúdos técnicos que vai otimizar e auxiliar ainda mais no aprendizagem. Então, vale a pena conferir. E aí, dentro disso, né, para a gente, como se diz, né, aquecer o nosso debate aqui, que eu acho que fica mais interessante, eu trouxe algumas informações, né, alguns dados que eu acredito que são pertinentes aí para a gente iniciar essa discussão sobre esse cenário. Uma delas é uma informação da ABSolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Essa associação, ela vem atuando, né, auxiliando todo o mercado de uma maneira geral, até mesmo em questões de mudanças que tenham na resolução, dentre outros pontos, e nesse momento que a gente se encontra, né, em relação de pandemia, o segmento fotovoltaico ele não parou, né, muito pelo contrário, ele vem crescendo e potencializando ainda mais. E aí, no infográfico que eles lançaram no início desse mês, né, no dia 3 de agosto, se eu não me engano, eles vêm trazendo uma noção geral, é um estudo que é feito, né, de todo o cenário fotovoltaico no Brasil. E aí, uma das informações que eu achei pertinente, né, que eu acho que é interessante para a gente estar debatendo, é que a energia solar fotovoltaica, hoje, representa na nossa matriz energética, isso contando com diversas outras fontes, em torno de 1,6%, né? Isso é cerca de 2.932 megawatts de potência da geração centralizada, beleza? E aí, se a gente for somar a geração centralizada com a geração distribuída, a gente tem 6.136,5 megawatts de potência instalada. É um número bem expressivo, para uma tecnologia, digamos assim, recente em nosso país, né, que vem crescendo pouco a pouco, mas que vem tomando bastante força, ainda mais no cenário que a gente se encontra, né, em relação de veículos elétricos que estão surgindo, montadoras tradicionais estão mudando as suas plantas para se adequar a essa nova tecnologia.
Não só isso, né? A gente tem também várias empresas que estão surgindo com carros elétricos, com soluções voltadas para esse mundo elétrico, né? Então tudo está caminhando para essa relação renovável, né? E isso é um ótimo avanço, né? Um avanço bem interessante. E isso tudo o quê? Gera oportunidade. Basta a gente capacitar, buscar desenvolvimento nesse sentido, que a gente consegue ter bons ganhos com isso, né? Outra informação que eu achei bem interessante, isso daí mais voltada para a geração centralizada, é que 4,6 gigawatts de potência é o valor, né, de contratação em leilões, né, até para começar a operar até 2025. Isso é um valor bem interessante da gente pensar, porque atrelado com esse valor de potência, a gente tem o valor financeiro, né? O aporte aí, que está sendo estimado até 2025, é na casa de 25,8 bilhões de reais. Então, está tendo um investimento bem crescente nesse segmento, e é aquela história, né? Um segmento cresce, vai levando os outros e todos vão suportando um ao outro. E basicamente, né, eu fui numa palestra há um tempo atrás na Sinase, aqui em Belo Horizonte mesmo, no Expo Minas, que o pessoal estava falando sobre esses números, não eram dentro dessa casa, mas eram próximos, digamos assim, e que o palestrante naquele momento ele virou e falou assim: pessoal, esse valor está no mercado, basta vocês aproveitar essa oportunidade e pegar a sua fatia. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, beleza? Além disso, né, no infográfico aí, só para a gente fechar essa contextualização, ele lista ainda 2 rankings, né, o ranking estadual e o ranking municipal. No ranking estadual, a gente tem como na ponta Minas Gerais, seguido de Rio Grande do Sul e São Paulo. No ranking municipal, a gente tem Uberlândia, Rio de Janeiro e Fortaleza. Belo Horizonte está em oitava posição nesse ranking aí nacional. Obviamente, né, aqui eu trouxe alguns detalhes, alguns pontos que eu achei mais interessante para o nosso debate, mas se você quiser saber mais informações, acesse também o site da B-Solar, lá eles têm esse infográfico, as redes sociais também eles postam esses conteúdos, é bem interessante, tá bom? Então, para a gente iniciar aqui, né, eu já falei bastante, né, para quem não conhecia, agora está conhecendo como é que funciona um pouco, pelo menos um pouco, né, que é um universo bem amplo, tem muita gente ainda que fica meio obscuro o que é fotovoltaico, né? Então, eu queria já aproveitar nesse bate-papo nosso, te perguntar o que é fotovoltaico. Explica para o pessoal aí. Beleza. Bom, primeiro, obrigado, Dailton. Bom, a energia fotovoltaica ela é uma energia talvez a mais abundante disponível, né? Com certeza, ela é a que pode nos tornar totalmente dependentes e livres em questões energéticas, né? A energia fotovoltaica é a energia que ela é absorvida através da energia solar, ela é convertida em energia elétrica, podendo ser aproveitada por equipamentos eletroeletrônicos, e essencialmente isso é feito, né, através dos painéis solares, e isso é adaptado por um equipamento que é o cérebro de um sistema fotovoltaico, que é o inversor, né? O inversor ele adapta essa energia que ela é convertida pelos painéis fotovoltaicos, sendo essa energia sendo possível de ser consumida por equipamentos eletrônicos, como geladeiras, máquinas, e ser conectada isso à rede elétrica. Essencialmente é esse todo o processo que ocorre, né, da conversão da energia e do uso dela. Então, maravilha. Vamos contextualizar aqui, pessoal. Então, pelo que eu entendi, é gerado pelos módulos, ele gera em corrente contínua, é isso mesmo? Exato, exatamente. E aí ele é convertido para corrente alternada e eu posso utilizar em casa. Exatamente. Mas dentro disso, né, tem muita gente que até pergunta, isso daí é gato? Que eu vejo muita gente pensando, como é que funciona isso? É gato? Como é que funciona? Aí chegou um ponto bem legal, né? Porque esse mercado ele foi criado de geração distribuída, foi melhor regulamentado no Brasil em 2012. Então, ele é regulamentado, não é gato. Tem um processo, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela é responsável por normatizar, por criar as condições para isso, ou regulamentar isso, né? E ela criou um sistema que se chama Sistema de Compensação da Energia Elétrica. Então, não é um gato, né? Ou seja, no momento que ele tem um projeto, que ele está homologado à minha distribuidora, um exemplo aqui em Minas Gerais, a CEMIG, né? Eu posso produzir a minha energia, eu vou produzir a minha energia. Essa energia que eu estou produzindo, ela vai alimentar a minha carga local, se eu estou numa casa, geladeira, chuveiro, tudo que eu tenho localmente, e tudo que eu produzia mais do que eu preciso, ou seja, do que eu consumo, eu tenho um excedente, né? Esse excedente, aí que começa, eu posso injetar ele na rede elétrica. Na verdade, essa energia, eu começo a trocar com a rede elétrica. Por exemplo, agora, né? Agora a gente está mais à noite, não é o momento que é a produção de energia. Por quê? Porque não tem sol, né? Sim. Nesse momento. Então, o que acontece? Nesse momento eu vou começar a consumir a energia que está da rede pública, da rede da CEMIG.
ao mesmo tempo que amanhã eu vou injetar uma parcela de energia nessa rede pública. Então, eu vou trocar energia com a distribuidora, com a rede elétrica. Ou seja, é algo regulamentado, existe um mecanismo como isso deve operar e quais são os benefícios que são obtidos a partir disso. Sim, maravilhoso. Então, dentro desse contexto aí, é só aquela unidade que produz que pode aproveitar desse benefício? Ou como é que funciona? Existe também, além dessa regulamentação, por exemplo, essa resolução, que é a 482, ela foi o start, foi o início do mercado, regulamentou as coisas. E nesse processo ela teve algumas revisões, né? Em 2015, no finalzinho de 2015, foi feita uma revisão, um complemento, que é a resolução 687, se não estou enganado. E ela trouxe alguns conceitos. Um dos conceitos é exatamente o autoconsumo remoto. Ou seja, eu tenho uma unidade geradora, né? Digamos que eu tenho um apartamento, eu tenho uma casa e um apartamento. E eu resolvo instalar uma usina numa casa. Só que eu quero também abater um pouco da minha conta de luz no meu apartamento. Então, eu consigo alimentar toda a minha casa e o excedente compensar no meu apartamento. Então, isso é o autoconsumo remoto. É uma das 4 modalidades que existem, né? Ou seja, eu não preciso só a minha unidade consumidora, a minha casa, por exemplo, usar toda a energia que eu produzo. Então, essa é a primeira modalidade, que é a geração própria. O autoconsumo é eu poder utilizar essa energia, compensar essa energia, esse excedente, em outras unidades consumidoras. Sim. Então, isso pode ser não somente em unidades consumidoras que são de um CPF, de uma pessoa física, mas também de um CNPJ, de empresas. Se eu tenho uma filial, eu posso produzir num lugar e abater nas minhas filiais. Maravilhoso. Além disso, tem outras modalidades. Por exemplo, se nós quiséssemos fazer uma cooperativa de energia, né? Uma cooperativa de pessoas físicas. Por exemplo, um prédio. Um prédio, aí já é uma outra modalidade. Um prédio modalidade. com vários moradores. Esse é um empreendimento de múltiplas unidades consumidoras. Já enquadra em outra. Já é um modelo, mas ele existe, ele é estabelecido, ele é regulamentado. Então, num prédio, o que acontece? Eu tenho várias unidades consumidoras, cada apartamento é uma unidade consumidora. Mas eu tenho uma mesma propriedade física, onde estão essas unidades consumidoras. Sim. Então, nesse caso, eu vou enquadrar isso como um empreendimento de múltiplas unidades consumidoras. Legal. Mas também, digamos que a gente quisesse fazer uma cooperativa entre nós mesmos e escolhêssemos uma das unidades consumidoras para ser a unidade que vai produzir energia, que vai ser a geradora. Sim. Essa modalidade cooperativa ia ser enquadrada num conceito chamado geração compartilhada. Então, cada pessoa que está na nossa cooperativa teria uma cota e iria receber uma parcela de energia compensada. Então, são várias possibilidades que existem, né, de como eu posso criar um negócio, como que eu posso viabilizar uma usina. Essas 4 são as que são regulamentadas e reconhecidas, e tem muita possibilidade de criação de novos modelos de negócio em cima dessa operação, em cima também dessas resoluções que foram estabelecidas, e que hoje já operam, que já fazem parte, digamos assim, do nosso mundo fotovoltaico, né? Não, tranquilo. Dentro disso daí, desse contexto, uma dúvida que sempre surge é que o pessoal pergunta assim, tem que fazer manutenção? Como é que vai funcionar a montagem? Fala um pouco para a gente como é que é esse cenário aí. Existe todo um processo para isso, né? Existe um profissional que atua nesse mercado, inclusive até um conhecimento de interesse da engenharia de energia, que é o integrador. Esse integrador ele é uma empresa, né, que tem as competências técnicas para fazer o projeto. Primeiro ele faz toda a cadeia, né? Ele faz a venda, ele faz a seleção tecnológica, ele faz o projeto, ele faz todo o processo burocrático, né, com a concessionária, e ele é o responsável pela operação e manutenção. Então, é claro que a energia fotovoltaica, o sistema fotovoltaico ele tem uma menor manutenção, até pelas características dele, porque ele não tem nenhum dispositivo mecânico, nenhum equipamento, não tem no seu processo de geração tem nenhum equipamento mecânico, então tem um desgaste mecânico, como ocorre em outros sistemas. Mas ele tem um processo, né, para garantir a otimização dele, ou seja, que produza o máximo que for possível naquele local. Então, esse processo, né, de manutenção, ele é geralmente muito simplificado. Mas sim, ele é necessário, ele existe, mas com certeza é muito abaixo e muito mais barato do que um processo junto a uma outra fonte de geração de energia. Sim. No caso aí seria o quê? Uma limpeza? Exatamente, tem um processo de limpezas periódicas, tem algum processo de inspeção para algum problema.
E o objetivo disso é garantir que você consiga extrair o máximo do que é possível com aquele sistema e que traga o máximo de retorno para o proprietário, para o dono da usina. Não, então, pelo que eu estou vendo aqui, tem vários benefícios do sistema fotovoltaico. E em relação da instalação, eu já vi o benefício aí, até mesmo em questão ecológica, né, digamos assim, nessa esfera, né? E em relação de retorno, financeiramente? Porque muita gente, eu já vi, né? Você fala sobre fotovoltaica, a primeira dúvida que surge é homologado, é gato? Aí a segunda dúvida é, qual o retorno que eu vou ter, né? Porque a gente vê essa questão toda econômica, né? Então, dentro desse contexto, o que você diz aí pra gente? Exato. Bom, o retorno, teve até uma pesquisa recente da ANEEL, que ela foi justamente com proprietários de usinas, né? E para entender qual foi o principal interesse deles, o que norteava o interesse deles, a decisão deles por adquirir uma usina, né? Por implantar uma usina. E, com certeza, a parte financeira, o retorno financeiro, ela é primordial. Ou seja, todo mundo busca, né, instalar, ou busca ter uma usina para pagar menos, diminuir a sua conta de luz, né? Esse é o objetivo primordial. E realmente isso ocorre. E o retorno de investimento ele tem ficado cada vez mais interessante. Então, desde que começou o mercado, começou lá em 2012, a gente teve uma redução muito grande do retorno do investimento. Então, tem situações que isso está abaixo de 4 anos aqui em Minas Gerais. Sim. Ou seja, é um investimento super interessante. Sim, você faz é como se você comprasse algo que tem uma longevidade maior do que 20, 25 anos e você vai pagar esse investimento em 4 anos e após isso você tem um ganho por mais de 20 anos, praticamente durante toda a vida útil desse sistema. Sim. Então isso é muito atrativo também. Tem todo o aspecto, além do financeiro, mas tem todos os outros aspectos legais, né? Por exemplo, a parte ambiental é uma fonte renovável. Sim. Tem também a parte social. A parte social talvez seja uma das mais incríveis, né? Desde que começou esse mercado, foram criados dezenas de, aproximadamente 20 mil empresas no Brasil que trabalham com a condução desse tipo de projeto, que fazem esse tipo de projeto. E essas empresas, o legal delas é que elas têm também uma expertise. Então, quem está dentro dessas empresas? É um engenheiro, é um técnico, os técnicos são treinados porque eles trabalham com instalação de módulos em altura, Sim. Tem uma série de normas. Então, assim, primeiro que é uma expertise que é criada, e essas empresas, boa parte delas migraram de outras áreas que atuavam, por exemplo, eficiência energética, climatização, instalação de sistemas solares térmicos. Sim. Então, isso foi muito interessante. Além de ampliar o portfólio dessas empresas, né, também criou uma série de oportunidades. Então, essa parte do impacto social como um todo é fantástico, porque essas empresas são pequenas e médias empresas, a maioria delas pequenas empresas, com uma atuação mais regional. Isso contribui muito para a sociedade. Isso tem um retorno muito grande para a sociedade, porque cria também uma condição de trabalho local. Então, a geração distribuída, além dela democratizar, ou seja, um consumidor poder passar a produzir a sua energia, ela cria um impacto em nível social gigantesco. Sim. Não, bem interessante, porque dentro dessa visão que você está passando para a gente, primeiro, né, é um investimento de médio prazo, né? A gente tenta mudar aí aquela cultura que todos nós temos, né, de ser imediatistas, né? Então, é um investimento de médio prazo, em torno de 4, 5 anos, muitas vezes você já vai ter o retorno daquele investimento que você fez inicial, né? E, além disso, né, a gente pode já sinalizar aqui que você precisa de um profissional habilitado, né? Um profissional treinado. Não é qualquer pessoa que pode fazer esse tipo de serviço, exatamente, né? Um projeto que ele tem que ser assinado por um engenheiro, né? Sim. Tem uma série de condições para isso. Né? Sim, bem interessante. E aí, dentro desse universo, né, digamos assim, que tem aí do fotovoltaico, o que a gente tem aí de tecnologia que está chegando? Como é que está esse movimento? Vocês entregam algum tipo de solução nesse sentido? Claro. Bom, a gente atua mais na gestão da informação. Então, a gente tem soluções, tem hardwares também, como, por exemplo, temos medidores de energia. Esse, por exemplo, aqui é um equipamento que ele é um smart meter, medidor de energia inteligente. A função dele, essencialmente, é coletar parâmetros elétricos de modo a contribuir na entrega de informações. Como é que está a produção de uma usina, como é que está o consumo naquela unidade consumidora, como é que está a troca de energia com a rede elétrica, de modo a auditar a concessionária. Legal. Então, ou seja, nesse universo talvez seja um epicentro de tecnologias. Além das que a gente trabalha, que está muito apoiado em cima da informação,
ou seja, permitir um melhor uso, uma otimização desses sistemas e trazer uma informação clara para o proprietário e eficiência operacional para as empresas que atuam nesse mercado, existe uma cadeia tecnológica toda que está sendo movida por ela. Então, a geração distribuída, ela puxa uma série de tecnologias, seja na parte de inversor, na parte de painéis, mas também novas tecnologias na parte de armazenamento. E isso é incrível porque ele tem uma afinidade muito grande com o veículo elétrico. Isso. E tem até um fato muito curioso, né? Porque assim como a gente, né, todo o nosso percurso profissional, a gente não vai fazer só uma coisa da vida, né? E por isso que a gente tem que sempre estar buscando uma especialização, mais se atualizar em nível de conhecimento. A parte de storage, né, que é a parte de bateria, ela tem uma característica muito interessante, por exemplo, que necessita até o próprio fabricante, como os grandes fabricantes, como a Panasonic, se reinventarem. O storage, as baterias, a parte de armazenamento, ela permite a aplicação primeiro em veículos elétricos, né? Mas essa mesma bateria que é utilizada para um veículo elétrico, ela tem uma durabilidade de 6, 7 anos. Mas depois, ela tem mais uma nova aplicação que ela ganha. Ela pode ser aplicada na geração distribuída. Então, legal, é muito estranho de pensar um produto, tentar imaginar que um produto que a gente use, tá, por uma aplicação, e que depois ele não atende bem aquela aplicação e que a gente pode colocar ele em uma outra aplicação. A parte de bateria tem total sinergia. Eu posso, ou seja, a mesma bateria que vai estar lá dentro do carro elétrico, ela pode ser reutilizada e passar a fazer parte da minha usina, me ajudando no acúmulo de energia. Então, isso faz com que uma grande fabricante, por exemplo, seja a Tesla ou a Panasonic de bateria, de carros elétricos, elas passam a pensar, bom, como é que eu vou mudar o meu modelo de negócio? Porque eu sei que daqui 6 anos eu vou vender essa bateria, a bateria vai estar no carro, beleza. Daqui 6, 7 anos, algo vai ter que acontecer para essa bateria parar numa casa. Então, isso muda tudo que essas próprias empresas sabiam de como vender, de como operar, ou seja, o modelo de negócio dela passa a diversificar. E aí eu trouxe um exemplo de gigantescas, né, empresas gigantescas. Mas, quando a gente dá a gente trabalha mais a nível de aplicação, é aí também que surge uma série de oportunidades. A parte de gerenciamento de energia, ou seja, como eu utilizo, como que eu otimizo, como que eu controlo a minha energia, seja num aspecto na minha casa ou no aspecto industrial, isso ganha cada vez mais relevância com esse tipo de aplicação, porque eu também passo a ter mais elementos a serem geridos. Então, por exemplo, se eu era uma indústria, né, e eu tinha já um certo nível de controle em relação ao meu consumo, porque eu pago tarifas relacionadas ao que eu demando e ao que eu consumo de energia, no momento que eu tenho uma usina plugada nela, e eu necessito de um nível maior de controle, porque eu vou ter mais ganhos com isso. Então, essa parte da gestão da informação relacionada a esses elementos que estão entrando, ela é fundamental, tanto no nível local, quanto no nível macro, né? A gente tem toda uma camada de informação a ser construída e ser explorada. Por exemplo, veículos elétricos trazem toda a característica que é uma carga móvel, ou seja, uma carga, e também é uma bateria, e é uma bateria móvel. Então, isso, de certo modo, está tudo integrado em uma rede. Então, ou seja, esse nível de informação, ele abre uma oportunidade a nível tecnológico, a nível de produto, e talvez, a nível de aplicação. E modelo de negócio como um todo. Então, mas a nível de aplicação, então, basicamente, a gente vai ter que aprender tudo novo. É tudo novo para todo mundo. A gente está falando do setor elétrico aqui, nesse momento, né, 2020, está sendo construído e discutido. Então, todas as temáticas que a gente falou aqui agora de descentralização, de geração distribuída, descentralização, digitalização, ou seja, a nível de monitoramento, de um controle, e a outra camada de descarbonização, que é o mais legal, porque é uma fonte limpa e renovável. Então, esse tipo de conceito está sendo aplicado agora. As oportunidades estão aqui agora para serem construídas, em todos os aspectos, do tecnológico ao nível de serviço. Então, essa é a gama de oportunidades que está na mão, né? Oportunidade não falta, né? Então, basicamente é isso, né? A gente tem um universo bem interessante aí para ser desvendado, né? Até mesmo com alguns avanços aí, a gente está vendo a corrida meio que espacial, tá vindo de novo aí também, né? Tá tudo casado, então tem muita coisa bacana vindo aí. E basicamente, né? Igual você estava falando sobre essa questão de gerenciamento, né, de informação,
Eu estava lembrando aqui daquele software, o Power BI, né, que hoje em dia você consegue ter tudo na mão. Então, essa questão de gerenciamento de informação, você possibilita, por exemplo, para a indústria, para um comércio, e até mesmo para as pessoas físicas, né, o consumidor final ali também, ele ter esse acesso a todo momento ali, qualquer momento, um acesso atualizado, né, desse banco de dados ali. Isso é bem interessante até mesmo para a tomada de decisões, né. Eu já ia até te perguntar sobre essa questão de oportunidades no mercado, mas dentro disso, você já falou um monte de coisa. Tem mais alguma coisa para esse profissional que é um profissional de engenharia de energia? O que ele pode vislumbrar? O que pode ser ainda que são alguns campos de oportunidade em relação de criação, né? Porque hoje em dia, inovação, muitas vezes a gente pensa que está muito longe. Mas inovação, muitas vezes, não é eu criar algo novo, mas sim melhorar um processo, né? O que você diz para a gente? Exato, ou está muito atento, né? Tá atento aos processos, né? Sim. Vou dar um exemplo. Quando foi regulamentado, quando teve a revisão, a primeira revisão dessa resolução da geração distribuída, né? Isso abriu uma série de oportunidades para novos negócios, para serem criados novos negócios. Sim. E foi ali que começou a aparecer as primeiras startups ou empresas que começaram a explorar esse conceito da geração compartilhada. Beleza, está regulamentado. Agora, como que eu viabilizo para uma pessoa que está no banco, que está no seu sofá, lá da sua casa, participar dessa brincadeira aqui e ter um retorno com isso? Sim, sim. Então, é muito estar atento aos movimentos que estão acontecendo. Então, por isso que a atualização é importante, ou seja, o que está previsto para 2020 a gente ainda não sabe. Tem uma nova resolução, tem uma nova revisão que vai ser aprovada provavelmente nesse ano. E isso provavelmente vai trazer outras possibilidades. Sim, né? sim. Mas primeiro tem que estar atento ao que está acontecendo, né? O primeiro passo é estar atento, porque está acontecendo muita coisa. Tanto aspecto aqui no Brasil como lá fora, né? Tem toda uma cadeia de tecnologia sendo formada agora, sendo aplicada agora. Então a gente pode ficar atento ao movimento de grandes empresas, tanto da parte de mobility quanto da parte de tecnologia mais aplicada a residencial, a grandes usinas, a parte de storage. Estar atento a esses movimentos é o primeiro passo. Sim. Porque é daí que vão, com certeza, vir as necessidades, as principais necessidades. Sim. Dentro disso que você falou, cara, eu lembrei uma pergunta aqui que eu ia te fazer sobre a questão de armazenamento de energia. A resolução nossa ainda hoje, ela já fala sobre essa questão de armazenamento de energia, ou ainda é algo assim a mudar, né, em cima disso? Por que eu estou te perguntando isso? Um tempo atrás eu participei de um webinar, né, eu vi um webinar de empresas grandes, no caso foi da BYD, né, o BYD, e se não me engano com a SMA, onde que eles estavam trazendo um inversor que era híbrido, que ele trazia essa possibilidade, acabou a energia, já secciona e você continua consumindo, e a BYD estava trazendo os módulos, né, de armazenamento de energia, que eu achei bem interessante, bem parecido com o que a Tesla tem, né, chamado Powerwall, que aí possibilita, né, aquele consumidor armazenar sua própria energia, utilizar, e dependendo de chegar num patamar igual algumas cidades na Europa, né, que estão saindo fora da concessionária, ficando somente com o sistema de armazenamento, a geração própria por completo. O que você me diz sobre essa parte? Aí também é um campo vasto. Mas assim, é até um campo que eu curto muito porque foi a minha principal formação, essa parte de micro-redes. Sim. Ao momento que eu tenho tecnologias que me permitem gerar e armazenar, seja no nível local ou no nível regional, eu consigo me isolar da rede. E qual que é a vantagem de isolar da rede? Tem uma série de vantagens, tanto a nível de custo, ou seja, as tarifas que eu pago para a energia que eu consumo, eu vou ter um controle sobre isso. Sim. E a demanda local é que vai gerar essa tarifação dinâmica. Ou seja, se tiver muitas casas utilizando essa energia, a energia vai ter um valor. Se tiver uma menor demanda, a energia vai ter outro valor. Sim. Mas vai ser um negócio mais justo, né? Vai ser aquela curva de oferta e demanda. E isso, com certeza, é viabilizado a partir dessas tecnologias. Sim. Isso pode ser muito interessante. Claro que necessita de um nível de gestão sobre isso, né? Um nível de controle que permita que se ache esses pontos adequados, né? Sim, sim. Mas, com certeza, me traz uma série de possibilidades. Eu consegui me isolar da rede, eu consigo realmente me isolar da rede. Então, eu não vou ficar vulnerável a qualquer problema que ela tenha, a qualquer falta, a qualquer apagão ou qualquer característica dela. Ao mesmo tempo, eu posso me plugar nela novamente e ter o benefício dela, porque ela tem um benefício também, ela é disponível, né? Sim, sim. Então, essas tecnologias que habilitam isso,
e o armazenamento é uma delas, com Uhum. certeza, e a solar é outra, com certeza, elas casam muito bem e elas viabilizam isso, viabilizam essas... Já existe uma série de micro-redes, talvez a mais famosa seja no Brooklyn, em Nova York, que já operam com dezenas de centenas de unidades consumidoras, algumas delas gerando, outras armazenando. Então, isso é muito interessante. Isso viabiliza uma série de tecnologias a nível de comunicação, então, a nível de tarifação, de série de também tecnologia habilitadora como armazenamento, solar, parte de inversor, essencial. Sim, sim. Então, dentro disso daí, abre um campo de estudo também, né? A galera que está fazendo faculdade, que está estudando, fazendo, por exemplo, uma pós-engenharia de energia, dentre outros campos, né, que são correlacionados, igual a gente estava falando aqui, cabe um campo de estudo de análise, né? Eu estava vendo que tem alguns artigos também, o pessoal está estudando sobre a questão de harmônicos, né? Sobre a questão da demanda. A quantidade, vamos supor, todo mundo coloca fotovoltaico, qual que é o impacto que isso dá na rede também? Como é que vai funcionar essas mobilidades? Então, assim, basicamente, é um desafio bem interessante que tem pela frente, é um mar de oportunidade que a gente tem, até mesmo no contexto de armazenamento de energia, dessa produção de energia, o dimensionamento adequado para isso, o consumo, né, dos carros elétricos aí que estão vindo, é uma realidade, tem políticas, né, não só lá fora, mas no Brasil também já tem várias políticas de incentivo a isso, tem alguns estudiosos que fazem uma projeção que metade da frota brasileira, acho que até 2050 vai ser de carro elétrico, então muita gente pensa, isso está muito longe, eu acredito não, isso já está aqui na porta batendo, acredito que com o avanço das tecnologias, esse desenvolvimento vai conseguir reduzir custos, vai ficar mais democrático, né, no sentido assim da palavra. Então todo mundo vai conseguir ter acesso a tudo isso. E aí dentro disso tudo aqui, cara, você que já tem experiência aí no segmento e tudo, qual que é o papel do engenheiro de energia nesse dia a dia desse contexto? Ele é bem amplo, né? Ele que vai construir, ele que vai aplicar, ele que vai aplicar esses conceitos. O que a gente está falando aqui ainda é um nível muito iniciante de tudo que vai acontecer, né? Mas hoje ele já aplica, o engenheiro de energia já existe e ele aplica, ele que constrói. Ele que está envolvido na parte de geração, seja geração de grandes centrais, geração de pequenas centrais, geração distribuída. Estudo, comissionamento também, né? Pela modalidade que você falou, né? Que tem. Exatamente. Ter o conhecimento dos procedimentos, ter o conhecimento de normas, poder aplicar elas, toda a parte de análise de viabilidade. Então, assim, ele tem uma participação tão grande antes de ser executado qualquer coisa. Exato. Que é a primeira parte, a viabilidade financeira, todo o impacto que isso causa, até começar a ser executada alguma coisa, ou seja, no momento de uma implantação, de uma construção, após a operação disso, ou seja, com a prestação de serviço e garantido que isso tudo funcione. Então, ou seja, é tão amplo que só a cadeia de prestação de serviço, ela contempla, ela é gigantesca. Nós temos também a cadeia de produto e de tecnologia, que também é gigantesca. A aplicação disso também requer muito conhecimento, requer treinamento, e são tecnologias, em sua maioria, novas, né? Sim, e isso entra muito naquele contexto que muita gente cita sempre o exemplo da câmera fotográfica, né? Algumas empresas que não se atualizaram nesse contexto, em questão assim, de se educar, né? Elas ficaram para trás e outras vieram e surgiram ali, estão dominando o mercado quanto a isso. Então, basicamente, aquele profissional que está hoje no mercado e que não buscar essa atualização, não buscar essa interação, é aquela história, né? O mecânico que só mexe em carro a combustão e não buscar estudar sobre carro elétrico, daqui a um tempo ele pode precisar muito mais de conhecimento em cima daquilo e ele pode passar apertado nesse sentido. Então, é uma atualização constante, né? Pelo que você falou, além do planejamento todo que esse profissional tem que fazer antes da execução, após a execução, né? É um trabalho continuado, né? Fora que aí envolve, né? Igual qualquer outra área, né? Questão de auditorias, fiscalizações. Então, abre uma gama para diversos profissionais nesse sentido. Maravilhoso, maravilhoso. Eu gostei de saber todo esse contexto e eu fiquei sabendo que a SolarView está com uma parceria bem interessante com o Instituto ICLES. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa parceria, como é que está funcionando isso, sobre a pós-engenharia de energia 4.0, né? Exato. Bom, a ideia é justamente contribuir, né, complementar com esses conceitos que a gente comentou aqui, né, que são conceitos atuais, que estão sendo aplicados,
e são essenciais, né? É o que vai estar no dia a dia, é o que já está no dia a dia e cada vez tende a ser explorado mais. Então, toda a parte que envolve, primeiro, se apropriar, ter contato com o que já existe, com esse nível que já está regulamentado, e o que vai ser regulamentado também. Sim. Ou seja, muitas coisas, o que vai acontecer em 2020 já foi amplamente discutido em 2019. Então, trazer essas atualizações, isso é que faz o engenheiro Energia 4.0, ele conhecer esse caminho, conhecer o que está sendo discutido, conhecer o que vai ser aplicado, e se apropriar se apropriar desses conhecimentos, realmente ter condições de aplicar eles, que é o demandado, né? Não adianta a gente ter um acesso à informação, mas não saber converter aquilo e aplicar, realizar, prestar serviços em todos os níveis, né? Não, bem interessante. Dentro de todo esse ponto, né, que a gente veio discutindo aí sobre a questão do mercado de energia, mais focado aí para a questão do fotovoltaico, né, fica claro que sem atualização, sem buscar esse conhecimento, né, e sem buscar esse diferencial, né, igual, por exemplo, o Instituto ICLES, ele conta, né, dentro desse aporte aí, esse suporte para os alunos, além do contato com tecnologias, com empresas de mercado, né, eles contam, se eu não me engano, com mais de 20 empresas parceiras, né, e esse número vem aumentando, tem um acervo de mais de 50 cursos complementares aí para dar esse suporte, né, porque a gente sabe, a graduação e a especialização, ela não consegue preencher todos esses campos, que é o que você acabou de falar. Então, dentro disso, a gente precisa de ter esse preenchimento desses gaps, né, para o profissional estar mais preparado para esse mercado, e aí, com isso, atrelando esses laços, né, digamos assim, com as empresas, fica mais fácil dentro de tudo isso. Então, Aécio, acho que o que a gente queria discutir aqui era dentro desse ponto, dessa ótica. Quero agradecer você por ter aceito o convite, por estar participando desse nosso bate-papo. Outras oportunidades terão aí também. E muito obrigado, eu acredito que foi proveitoso para todo mundo aí. E muito obrigado aí pela oportunidade. Bom, eu que agradeço a oportunidade. É um prazer falar um pouquinho sobre esse mercado que eu adoro e que está sendo construído, né? Então... Não, maravilhoso, maravilhoso, cara. E a gente gosta disso, né? Quando você vê um profissional que gosta de falar sobre aquilo que ele trabalha, é bem interessante. E aí vocês, fica a dica, né? Quem quiser trazer novos conteúdos, né? Fala assim, eu acho interessante eles falarem sobre isso, trazer uma empresa X, falar sobre tal temática, mandem pra gente, a gente vai estar elaborando esses conteúdos. Quiserem mais detalhes, tem um QR Code aqui, é só apontar a câmera do celular que você consegue estar acessando esse conteúdo. Acessar as nossas mídias, a gente recorrentemente vai estar postando alguns conteúdos, até mesmo com parcerias com nossas empresas parceiras, beleza? Então fica aqui o recado, muito obrigado aí pela oportunidade e grande abraço.